Oi, tá voando, tudo bom com vocês? Eu sou Samantha, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre indicadores socioeconômicos, tá certo? Os indicadores socioeconômicos são números que representam a realidade social e econômica de uma região, um estado ou um país. Eles são muito importantes, pois possibilitam uma ideia mais clara sobre as condições da população. Então, se eu quero entender se aquele país é pobre, rico, desenvolvido, subdesenvolvido, muito ruim, precário, são para os indicadores socioeconômicos que eu vou olhar, tá? O primeiro que eu trouxe a junção dos indicadores vai dar o IDH. Lembra que a gente viu na aula passada? O IDH é formado por longevidade, educação, renda. Existem também outros índices que entram aí para poder a gente entender como é esse país: mortalidade infantil, dívida externa, expectativa de vida, trabalho infantil. Todos esses dados reunidos ajudam a gente a entender o nosso país e os outros, e até para poder fazer uma análise comparativa, tá? E aí, vê só. A primeira que eu vou mostrar para vocês é a taxa de natalidade. A taxa de natalidade, ela conta o número de população que nasce, tá? Tem uma continha, mas a gente não vai trabalhar essa continha agora não. Eu quero que vocês saibam que a taxa de natalidade está levando em consideração o número de pessoas que nascem, tá certo? A gente também tem a taxa de mortalidade geral. Óbvio, né? O número de pessoas que morrem. Vamos botar em um ano, que normalmente os dados são trabalhados dessa forma. A taxa de natalidade seria a quantidade de pessoas que nascem em um ano. A taxa de mortalidade seria o número de pessoas, né, que morrem em um ano. Não são números absolutos, é um númerozinho que faz uma continha, mas eu falo isso para vocês na próxima aula, tá? Outra taxa é a taxa de mortalidade infantil, tá? A taxa de mortalidade infantil conta o número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade, tá bom? Aí vê só, tanto a taxa de natalidade, mortalidade quanto infantil, elas não contam por porcento, porque se fosse porcento, esse númerozinho aqui, esse símbolo, né, seria uma bolinha, um tracinho, uma bolinha. A gente sempre vai equiparar esses valores a 1000, que é por 1000. Então, para cada 1000 pessoas que nascem, quantas morrem? Para cada 1000 habitantes que nascem, quantas crianças morrem? Então, sempre os valores é por 1000. Eu tenho uns dados, uns gráficos aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Toda vez que eu pego a taxa de natalidade, né, que é o total de nascidos, menos a taxa de mortalidade, eu vou ter outra taxa, que é a taxa de crescimento vegetativo. Eu pego o total de pessoas que nascem, menos as pessoas que morrem, e essa relação vai me dar o crescimento vegetativo. Quero ver, será que nasce mais? Será que morre mais? Como é que funciona aí essa região que eu estou observando? Aqui no Brasil, se a gente puder notar, a taxa de natalidade está diminuindo. A taxa de natalidade, ela está reduzindo ao longo do tempo. Por quê? Porque o número de filhos por mulher, tá? A quantidade de filhos que a mulher tem reduzido, a gente vai falar disso. Já a mortalidade infantil, o Brasil ele ainda tem um número que diz o seguinte: para cada 1000 crianças que nascem no Brasil, 21,8 morrem antes de completar um ano de idade. O Brasil ele é um país que precisa melhorar nesse índice, e ele, levando em consideração esse gráfico, ele está mais ou menos no meio, né? Porque em cima a gente tem a África liderando esse número de mortalidade infantil, depois a Ásia, aí vem o Brasil, depois a Oceania, a América e a Europa. A Europa e a América do Norte são as regiões, no caso os continentes, que têm o menor número de mortalidade infantil. O que é que isso significa? Na Europa, para cada 1000 crianças que nascem, só 7 é que morrem antes de completar um ano de idade. Já no Brasil é 21,8, quase 22. Né? Então, para cada 1000 crianças que nascem, quase 22 morrem antes de completar um ano de idade, tá? E aí, eu trouxe outro dado para vocês,
que é como é que o nosso país está se comportando ao longo do tempo, né? Em 1990, para cada 1000 bebês que nasciam, 51,6 morriam antes de completar um ano de idade. Isso em 1990. Em 2000, a gente reduziu de 51,6 para 29,1. E em 2010, a gente reduziu de 29,1 para 14,5. Até 2012, essa redução foi para 12,9. Ou seja, o Brasil ele está melhorando a quantidade de crianças, né, que permanecem vivas após um ano, está cada vez melhor, né? Por quê? Porque morre-se cada vez menos, tá? E por que, né, o número saiu de 51,6 crianças com menos de um ano de idade mortas, né, que morriam, para 12,9. Esse número ele mudou graças a vários investimentos que houve no pré-natal. O sistema público de saúde hoje, ele tem um bom pré-natal e essas mamães, elas podem ser bem acompanhadas. As crianças, né, no seu primeiro ano também são bem acompanhadas com caderneta de vacina e tudo isso é bem acompanhado. Quando se cuida da saúde da gestante e da saúde do bebê, a gente tem uma redução boa nessa mortalidade infantil. Então, quanto menor a mortalidade infantil, melhor para o país, tá certo? Deixa eu passar aqui. Outro dado aqui, ó, de cada estado do Brasil, né? Vamos lá. O Espírito Santo é o estado do Brasil que tem a menor taxa de mortalidade infantil. Ou seja, para cada 1000 crianças que nascem no Espírito Santo, só 8 morrem antes de completar um ano de idade. Já o Amapá, ele tem a maior taxa de mortalidade infantil. Para cada 1000 crianças que nascem, 23 morrem antes de completar um ano de idade. Para que serve esse dado? Para a gente saber onde precisa trabalhar melhor. Então, os estados da região norte, principalmente Acre, Amazonas, Rondônia, Amapá, eles estão aí liderando o número de mortalidade infantil. Então, é importante que políticas públicas que garantam a qualidade de vida da mãe, da gestante e do bebê no seu primeiro ano sejam melhoradas nesses estados, tá certo? Então, fatores como fome, desnutrição, baixa escolaridade, falta de emprego e renda, tudo isso faz com que o país encare a mortalidade infantil elevada. Se o país investe em educação de qualidade, serviço de saúde de qualidade, emprego, renda, lazer, alimentação de qualidade, essa população vive melhor e, consequentemente, a mortalidade infantil reduz, né? Porque se uma pessoa tem uma boa alimentação, uma boa saúde, uma boa educação, trabalha, ganha dinheiro, descansa, ela vai ser uma pessoa mais saudável, né? E, consequentemente, num país que tudo isso funciona, olha aí, a taxa de fecundidade. Professor, o que é taxa de fecundidade? É o número de filhos por mulher. Não confunda natalidade, que é o número de nascidos vivos, para fecundidade. Natalidade a gente conta quantas pessoas nasceram, ponto. Na fecundidade eu vou contar o número de filhos por mulher. Aqui no Brasil, em 1940, havia uma média de 6 filhos por mulher. Já em 1980, esse número sai de 6 para 4,35. E nos últimos anos de 2000 e 2010, o número de filhos por mulher reduziu ainda mais. Estando agora, né, agora não, mas em 2010, de 1,9, ou seja, quase 2 filhos por mulher. E aí, ó, antigamente, né, eram vários filhos, aí a gente reduz, né, de 1960, a gente teria lá 6 filhos, 1980, 4 filhos, 2000, 2 filhos, e em média 2025, 1 filho e meio, ou seja, tem mulheres que têm 1 filho e tem mulheres que têm 2 filhos.
né? Então, na média, fica aí, né, 1,5 filho por mulher. E aí você pensa, o que provocou essa taxa de fecundidade cair tanto nesses últimos anos? Note que 2010 tá lá 1,9, né? Provavelmente em 2020, se não continuou, vai ficar um pouquinho ainda mais baixa. Os países que têm as maiores taxas de fecundidade, infelizmente, são os países mais pobres do mundo. Observe no mapa que a taxa de fecundidade ela é alta justamente nos países da África, que a fecundidade está variando ali, ó, para quase 5 filhos por mulher. Já os países mais ricos do mundo, como a Europa e a América do Norte, variam aí de 1,53 a 2,3. E aí a pergunta é, por que países tão pobres, né, têm tantos filhos e os países ricos têm menos filhos? Eu vou contar isso para você daqui a pouco. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem os 10 países com as maiores taxas de natalidade. O Níger com 7, Mali com 6, Sudão do Sul com 5,9, Angola com 5. E os países com as menores taxas de fecundidade: Chipre, Taiwan com 1, Coreia do Sul, Porto Rico, Tailândia com 1,2, Polônia, Moldova e Japão com 1,3. Então, esses são os países que cada vez menos as mulheres têm filhos, né? Variando aí de 1 filho por casal, 1 filho por mulher. A taxa de fecundidade aqui no Brasil é a seguinte. Vamos olhar só a barra vermelha, tá? Na região norte, a gente tem aí uma média de 2,47, o nordeste com 2,6, o sudeste 1,7, sul 1,7, centro-oeste 1,9. E aí a gente vê que o norte e o nordeste têm as taxas mais elevadas, enquanto o sul e o sudeste as taxas mais baixas, né? Aí, outra coisa, as mulheres têm tido filho cada vez mais tarde, né? De 2009 para 2013, a média de idade variou de 28 para 29, quase 30 anos. E agora sim eu vou poder responder para vocês. Porque a cada ano as mulheres têm menos filhos?